Olá amigo, olá amiga contista, aqui é o Ake-san novamente para lhe dar as boas-vindas para o nosso novo episódio. Se gostar do conteúdo, marca o joinha, dá o coraçãozinho, dá amor pra gente. As nossas redes sociais estão marcadas na descrição. Dá uma chance pra Tríade, conhece o nosso trabalho, visite as nossas outras redes sociais, tem bastante conteúdo lá. Abraço! É isso, vocês finalmente chegam na cidade de Merula. O que vocês sabem dessa cidade já foi explicado sobre ser um campo, na verdade um campo extenso, como se fossem fazendas nessa cidade de Merula. O nome da cidade é equivalente ao nome da sua fundadora. Então a fundadora, na verdade, dá nome à cidade. Existe o centro comercial na cidade, bem na parte central mesmo, onde fica um grande casarão mais extenso. A cidade tem um formato muito simples, né? Comércio no centro, aos arredores dele tem as periferias. A gente sabe, aí eu digo Ellie sabe, a nossa ladra do grupo, Mercurial, que existem cantos mais afastados dessa cidade e que revelam alguns segredos sobre a cidade de Merula. Aos outros que não sabem dessa informação, vocês simplesmente se deparam com uma das cidades que antecede o reino, o principal reino hoje, que comandava, inclusive era responsável também pelo reinado de Kon, que é o reino de Fertara. Vocês estão bem na entrada dessa cidade, então tem pessoas indo e vindo, principalmente dos campos que vocês acabaram de chegar. Existe um canto da cidade mais afastado que é interessante para Ellie, pelo que eu já disse. Ela já compreendeu que ali ela pode conseguir algumas informações. Essa principal casa maior, inclusive, ela tem um grande símbolo, né, na porta e indica sim algum tipo de liderança, de representatividade. Vocês já vão cruzar a cidade inteira e vão diretamente nessa casa, é isso que eu entendi? Eu vou me separar do grupo se eles forem direto. Eu quero ir no bequinho que tinha da última vez. E então? Separaram-se simplesmente? A gente vai então, né, pra falar lá com a prefeita, isso, guys? Antes eu quero saber, o chamado ele passa por essa cidade, é isso? Com certeza. Você sente que não é como se ele te desse, tipo, olha, vá até tal lugar, faça tal coisa, mas ele te leva aos lugares e você acredita que tem algo ali que talvez possa ser importante para sua percepção, entendeu? Beleza. Tem loja de arma nesse lugar? Assim, à vista, escrito loja de armas, não tem. Mas você pode conseguir algumas informações dentro da cidade. Bem, amigos, vocês vão pra onde agora? E aí eu falo isso olhando pro lugar que tá me atraindo, sabe? Acredito que devamos nos apresentar para a liderança dessa cidade. Eu balanço a cabeça afirmativamente. Talvez ela tenha informações sobre aquilo que me chama. Eu sinto que devo ir pra um outro lugar. Posso encontrá-los depois? Acredito que não seja um problema. Você acha que precisaria de ajuda? Eu dou um sorriso de canto. Eu consigo me virar. Então, boa sorte em sua busca. Tome cuidado, senhorita Ellie. E vou acenando com a mãozinha. Antes de ir, é interessante marcarmos um ponto de encontro e um horário. Nós vamos passar a noite na cidade? É manhã agora, só pra lembrar, viu? Vocês acabaram de acordar lá na casa do fazendeiro, caminharam um tanto e chegaram na cidade. Não sei se precisaremos. Eu os encontro na casa grande ali? Pode ser, ou no centro da cidade ao pôr do sol. Não sabemos quanto tempo vamos gastar lá. Concordo com o sábio. Eu faço cara de espanto. Eu também, eu coço assim o cabelo. Tem alguma coisa estranha. Bom, ao pôr do sol. Ao pôr do sol. E saio. Eu vou andando na frente. Apesar de ser muito direcionado os passos de Ellen, são vocês que conseguem atravessar primeiro a cidade e chegar a algum resultado relevante.
Isso porque ela precisa procurar ou encontrar alguma coisa, ou ser por alguma coisa, ou alguém encontrada. Assim que vocês cruzam a cidade, ali no meio tem um chafariz, assim, todo feliz. É uma cidade que parece um pouco desconectada das outras coisas que aconteceram recentemente, como quase tudo que vocês têm vivenciado. Vocês escutam boatos de uma pessoa ou outra, principalmente saindo de uma taverna, né, chamada de Copo Dourado, dizendo sobre como você ficou sabendo o que aconteceu em Com? Nossa, ouvi que foi péssimo. Mas não tem ninguém pra contar a história. Não tem sim, né? Dizem que existe sim. Um tal de Rise, um mago Rise, você diz? Vocês escutam esse tipo de coisa, assim. As pessoas conversando num tom alto e não necessariamente parecendo pesarosas com aquilo que elas estão dizendo. Muito mais curiosas, assim. Eu diria que a humanidade continua complicada, ou naquela época ainda era complicada o suficiente para estarem mais preocupados com a informação do que definitivamente afetados. Assim que vocês cruzam o chamariz e partem então na direção da Casa Maior, vocês conseguem perceber o símbolo, né, muito claro do reino de Fertara. Ele fica acima da porta principal, uma porta bem grandiosa. São 2 machados se cruzando e atrás existe uma balança. Abaixo existem os portões, então uma constante de grades seguida, tem uma cadência. E 3 são os guardiões que ficam no portão. 1 do lado de dentro, 2 do lado de fora. Quando vocês começam a se aproximar, se esse ainda for o caminho que vocês vão tomar, vocês passam por um longo jardim muito bonito e muito bem cuidado. E percebem que esses homens eles vão olhando diretamente para vocês. Não são todas as pessoas que vão naquela direção desse jeito que vocês estão andando. 2 deles que estão do lado de fora usam lanças. E aí eles estavam relaxados, tranquilos, né? Como eu disse, não era uma coisa muito habitual. E vocês veem que eles ficam em guarda e colocam a lança ao lado, né, do corpo deles. Eu, como tô na frente, eu olho pros homens, a gente já chegou próximo. Se assim você quiser. Bom dia, guardiões. Nós viemos aqui conversar com a sua senhora. Os 2 ficam em silêncio absoluto e uma feição irredutível olhando pra frente, eles nem olham pra você. O terceiro lá de dentro, ele tem um arco e flecha, mas ele não está com um arco e flecha apontado nem nada. Mas ele tá com, né, você nota a arma nas costas dele. Ele dá uma tossida. A senhora Merula não poderá receber visitas hoje. Por qual motivo? Ela não espera ninguém, ele disse. É necessário marcar um horário? Ele, lá de trás, você vê que ele baixa a cabeça, assim, balançando a cabeça negativamente. Quem é você, senhor? Me chamo Xiaoyi. E esses são meus companheiros. E aí eu aponto pros 2 para que eles se apresentem. Eu dou um passo à frente. Diga à sua senhora que Azeran Longstein deseja ter com ela. Você vê que ele perde um pouco a postura, assim, do Duque de Con? Duque de Con? Como Duque de Con? O Duque de Con está morto. Azeran é seu filho. Você como ousa tomá-lo? Toma no nome pra você. Aí você vê que ele fica um pouco, assim, aceleradão, ansioso. Eu acredito que o senhor deva se acalmar. Não faríamos tal piada com um nome tão importante assim. E não acredito que um guarda tenha todas as informações do que houve na cidade de Com. Ele olha pra você, assim, depois da sua patada, né, da sua grosseria. Você vê que ele olha pra baixo, olha pra você, olha pra baixo, olha pra você, procurando alguma coisa. Prove que é um Longstein. Prove agora. Vamos. Está me fazendo perder tempo. E tempo é uma coisa que eu não tenho. Um dos guardas do portão, assim, que não tava falando nem nada, ele olha pra você e diz: senhor, é protocolo. Por favor. Vejamos o que será do seu protocolo. Eu levanto a mão com a palma virada pro meu rosto e mostro o anel. Meu Deus! Duque Azeran, por favor. Ele abre o portão correndo, assim, pelo lado de dentro, muito assustado. Ele diz: por favor, entre, fique à vontade. É claro, Duque, claro, fique à vontade. O outro guarda só continua olhando pra frente depois do que você mostrou e nada disse. O que vocês fazem? Muito obrigado, senhores. Eu dou um passo adentro. Enquanto passa pelos guardas, eu digo: e eu sou o Gwyn. E aí eu vou passando. No momento em que vocês tentam passar, Shao e Gwyn, as lanças se cruzam na frente de vocês. Apenas o Duque, diz o guarda.
Não somos bem recebidos na casa de sua senhora? Ela parece tão grande, não cabe todos nós ali? Cara, ele bateu um senso fofo no cara, ele quase te dá um abraço, cara. O Gui é muito fofo. Ele repete a informação, apenas o Duque. Não será um problema, Zeran. Não viemos aqui causar qualquer tipo de tumulto. Eu coloco a mão na frente da boca como se fosse segredar alguma coisa pro Xiao e digo: acho que não devia ter dito meu nome. O problema não foi você, pequeno. Bem, nós esperaremos ele aqui? Sim, o dia está bonito, não está? Está, é verdade. Nos encontraremos ao pôr do sol no centro da cidade. Tudo bem para o senhor? Não está bem pra mim. Aguarde aqui, eu já volto. Eu me viro e vou em direção à porta. Ok, segura a expectativa um pouco, seja lá o que você quer fazer. Eu vou direcionar a narração agora a ela, Ellie, Avastaia. Esse sobrenome é muito foda. Avastaia? É a raça. É, É uma raça, cara. droga. Ellie, você caminha então pelo biquinho, que na verdade se mostra sendo um beco muito mais extenso do que aquilo que você conseguia ver. É bem na periferia da cidade. E você começa a ver outros tipos de pessoa negociando tipos de objetos que não necessariamente acho que seriam abertos para ser negociados no centro da cidade. Então a primeira coisa que você vê é o pessoal comercializando uns itens assim mais diferenciados. Pelo menos a promessa é de que esses itens são diferenciados, né? Eles vão lá, livro antigo, um livro tão antigo que o povo já se esqueceu de seu conhecimento. Apenas 30 peças de ouro, coisas do tipo. Tem alguma coisa ali que a Laux já tenha comentado, que ela pudesse estar procurando? Você não sabia muito bem dos planos da Laux. Ela durante um bom tempo, inclusive, pareceu alguém muito agradável, com uma motivação muito justa, né? Ela que te libertou da escravidão de Shurima, parecia ter um propósito admirável, mas ela foi mudando e foi uma mudança muito rápida. Não foi, inclusive, uma coisa da qual você pudesse prever. Ela não tinha nenhum interesse na cidade de Merula, nem falava disso, pouco falava dos planos dela para a cidade de Kon, mas ela falava muito sobre o Mago Rúnico. Ela falava muito sobre Rise. Como essa cidade ela antecede a cidade, o reino de Fertara, talvez você consiga alguma informação ali. Beleza. Tem alguém falando dele? Por onde eu passo? Quero escutar as conversas dos buchichos. Por onde você passou, não tinha ninguém abertamente falando muito do Rise, nem falando de muita coisa, assim, né? As pessoas cochicham por onde você tá passando, entende? Mas nada te impede, nem tanto, de realmente buscar informações. É que ali você sabe que para ter informações você vai precisar ter o jogo de cintura. Ok. Eu paro em uma das bancas. Você parou em uma das bancas, ok. Tinha um cara do outro lado com uma parte do rosto coberto, um traje que você até reconheceria de Shurima, mas que aqui é bem comum, até porque tem um clima bem diferenciado. Bom dia, senhor. Vai querer comprar alguma coisa, menina? O que você tem? Eu vendo joias, peças raríssimas nessas terras. Você sabe de onde eu venho. E aí ele olha para os seus trajes e você sabe que tipo de material precioso eu posso vender aqui. Eu coloco o cabelo atrás da orelha e pego uma das joias que tá na banca, olho pra ela e falo: a senhora acha que essa combinaria comigo? Você vai tentar alguma coisa que eu não tô entendendo? Eu gostaria de comprar a sua joia. A senhora acha que ela combinaria comigo? Ele cerrou os olhos. Fica linda em você, senhora. Fica maravilhosa. Ele disse, simplesmente magnífico, combina com todos os tons da sua pele e pelos sim, combina perfeitamente com você. Eu vou esconder a joia enquanto converso com ele pra roubar a joia mesmo. O senhor, por acaso, ouviu falar sobre o Mago Rise? Antes de te responder, vai rodando o dado, roda prestidigitação pra ver se você vai furtar isso na cara do cara, assim, se você rouba de ladrão, assim. Então, eu tô falando com ele olhando nos olhos dele, tá? Assim, tô seduzindo mesmo, chamando a atenção pra outra coisa enquanto eu vou... Você pode... Eu vou deixar você escolher se você vai jogar prestidigitação ou enganação. Fica à vontade.
Ele olhou assim, Rise, o azulão, não é mesmo? É bem que eu poderia saber alguma coisa dele, não é? Mas se eu soubesse alguma coisa, certamente eu diria pra pessoa certa que busca aquela informação, a pessoa que merece a informação. Tá, vamos lá. 26. Nossa senhora, você simplesmente ele ficou olhando seus olhos e você guardou a joia tranquilamente. E por que o senhor acha que eu não mereço a sua informação? Não é sobre merecer, sabe? É que a gente acaba sofrendo pra saber algumas coisas. E a gente precisa colher alguns benefícios da vida também. Sabe como é que é, né? Essa vida é difícil, muita gente não tem comprado nos últimos tempos. É assim que a vida é, assim. Enquanto ele vai falando, eu vou me inclinando sobre a banca dele e me aproximando, olhando fixamente nos olhos dele. E o que o senhor gostaria de ter em troca? Ele foi olhando pros seus olhos, assim, e aí você vê que ele foi balbuciando, mas não saía nenhuma voz, não saía nenhuma palavra. Eu queria... Aí ele molha os lábios assim com a língua, né? Eu queria. Ali eu queria mesmo, assim. E aí ele, tipo, ele dá uma acordada assim, volta pra trás. Aí você vê que ele dá uma resistida, assim, aos seus encantos. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa como jogadora agora. Eu tenho um baralho? Olha, se você quiser ter, mas o baralho desse jogo só tem dois tipos de baralho, né? Então, o energizado você não poderia ter, o segundo é tipo um tarô. Tudo bem, é só pra eu enrolar ele mesmo. Esse é um baralho chamado Segredos. Você tem um baralho de segredos. Tá. Eu poderia fazer uma leitura pro senhor. Eu tiro o baralho e vou embaralhando ele. O que o senhor gostaria de saber? Por algum motivo que você desconhece, quando você saca os segredos, seu baralho de tarô da época, isso assusta muito ele, assim. Ele coloca as duas mãos, assim, como quem estivesse parando e distanciando e fala: Não podemos fazer isso aqui, não podemos fazer isso aqui. Se você quiser mexer com esse tipo de coisa, você vai falar com a senhora Panã. Por favor, fale com a senhora Panã, não é comigo. Ele, tipo, se distancia de você com a mão. Eu continuo, tipo, meio embaralhando e... Quem é a senhora Panã? E paro de embaralhar. Aquela senhora, no final do beco, ali naquela direção. Não, senhora. Você vê que ele vai saindo de trás da banca dele, assim, olhando pra você e fazendo que não com a mão. Você não entende por quê. Eu guardo o baralho e dou uma piscadinha pra ele. Muito obrigada. E saio. Vou até a senhora Panã. Ele ficou perplexo, assim, ele não agradeceu, não. Ué. Depois que você passa pelo vendedor, os outros que estavam perto ouviram a conversa, vão desviando o olhar de você, assim. Você vê que você foi se tornando por algum motivo uma ameaça. Chega no final da rua, você vê que na verdade existe um buraco dentro de uma casa muito mal construída, assim, com madeira, e uma cortina. É isso que existe. E as pessoas ficam uma loja, assim, pelo menos 3 lojas de distância dela, e não existe nenhuma loja, né? 3 lojas de distância é simplesmente para você poder medir, mas estão ali a uns 10 metros dela. Acabam as lojas e então fica essa parede com essa cortina. O clima é qual? A energia ali em volta. Olha, diga você, como é que você se sente vendo que o pessoal do mercado obscuro ele tá simplesmente se mantendo distância dessa senhora? Eu vou impetuosa até a última loja, assim, e quando eu olho as pessoas que estão mais próximas ali da casa, elas parecem estar meio perplexas de eu estar indo em frente, e aí começa a dar um friozinho na barriga, sabe aquele friozinho de, putz, será? Mas eu vou indo com os passos mais lentos agora até a frente da cortina da casa. De lá de dentro, antes que você definitivamente chegasse, você escuta uma voz. Então você joga segredos, não é? As notícias correm rápido por aqui, né? Ah, sim, eu escuto bem. Eu puxo um pouquinho a cortina. Quando você puxa a cortina, ela estava a, 2 centímetros do pano. E aparece aquele rosto grande, largo, enrugado, velho da senhora Panã. Eu dou um pulo pra trás, de susto,
porque eu não esperava que ela estivesse ali tão perto. Senhora Panã, acredita? Vamos, você quer jogar segredos? Eu sei jogar um pouquinho. Quer ver o que o destino revela pra você? E qual o preço disso? O que você quiser, o que você puder. A velha Panã agradeceria, é claro. Eu faço a pausa dramática mesmo. Tudo bem, senhora Panã. Meio com a voz já pesada, de medo. Ela estica uma das mãos, a mão esquerda, pra você. E você percebe que na mão esquerda dela não existe o dedo indicador, assim. Ele tá... não sei se foi caído, decepado, se alguma coisa aconteceu. Mas é grotesco o jeito que tem um cotoco muito mal cicatrizado ainda. Muito feio, assim, deformado na mão dela. E ela estica a mão pra você e diz: "O baralho de segredos." O meu? Ela balança a cabeça. Sim. Imaginei que a senhora tivesse um. Ah, velha Panã tem um baralho de segredos. Eu quero ver o seu. Temo que eu não possa ajudar a senhora. E aí eu tiro a joia. Mas eu tenho isso aqui. Cara, ela faz que sim com a cabeça, assim, toda feliz, assim. Faz que sim, pra você. Vale uma leitura com o seu baralho? Você entrega a joia? Não, espera ela responder. Ela diz sim, vale. Vale, claro. Depois da leitura Seguinte, eu entrego. faz um teste pra mim. De destreza, de salvaguarda. Tá, e aí é só ok. Você vai rodar um D20 mais o seu valor de salvaguarda de destreza, que é 6. Tá, um D20 mais 6, então. Isso. Qual é o seu resultado? Eu tirei 7. Você tirou quanto no dado? Eu tirei 1 no dado. Você adora, né? Você ama fazer isso. Você acha que vai deixar de te humilhar sempre que eu puder te humilhar? Você tá falando com ela e por algum motivo desconhecido, é como se em volta de você o ambiente fosse ficando cada vez mais distante. Assim como se as barracas distantes, elas fossem ficando cada vez mais longe assim de você. Sabe aquela sensação de que o ambiente tá se estendendo e você tá ficando presa? Quando você fala que só vai entregar a joia depois da leitura dela com o baralho dela, ela agarra a sua mão, porque você falhou no teste. Ela pega com a mão esquerda no seu punho que segura a joia. Você nem tava necessariamente perto, mas ela pula assim, meio que faminta e agarra a sua mão. Mas ela não te machuca, sabe? Ela não te causa nenhum dano. Ela só fica olhando nos seus olhos, com aqueles olhos grandes, enrugados e velhos e cansados. Aqueles olhos avermelhados. E ela diz pra você: "Mas eu quero o seu baralho. Ele é diferente do meu. Ele foi dado por alguém diferente do meu. Me dê o seu baralho." Não vou entregar o baralho à senhora. E eu puxo a minha mão e me afasto dela. Você não consegue. Ela te agarrou. E ficará agarrada. Eu vou usar a voz encantadora Ultimate. Eu vou usar, mas pra fazer uma pergunta. A voz encantadora não é um ataque direto, né? Pra deixar uma criatura na condição de desvantagem, né? Em teste contra mim. Então eu vou fazer uma pergunta pra ela. E é isso, vamos ver se ela responde, se ela ficar em desvantagem. A senhora vai me devolver o baralho depois do jogo? E aí você vê que aí ela te solta, né, muito assustada com aquela situação. Você tem a leve sensação de que a voz encantadora, ela não afeta essa pessoa do mesmo jeito que as outras, porque elas ficam literalmente apaixonadas, assim, caídas por você. Mas ela diz: claro, a velha Panã não quer o seu baralho pra ela. A velha Panã acha que tem uma energia no seu baralho. Eu quero ler pra você os segredos deste baralho. E eu sinto isso como verdade? Como é que é motivo pra desconfiar? Ela não mentiu pra você até agora, não mentiu. Eu tiro ainda um pouco desconfiado o baralho e entrego pra ela. Você entrega o baralho, que é um baralho super comum, assim, não tem nada de especial nesse baralho. Ela dá uma embaralhada, assim, muito maleporcamente. E aí você vê que ela vai falando. E ela faz exatamente o seguinte. Ela diz: "Esse baralho novinho, Laux pegou esse baralho antes de você. E definitivamente coisas novas saíram daqui." Ok. Em cima de uma bancadinha de madeira, ela vira 4 cartas. As 4 primeiras nos sentidos cardeais: norte, sul, leste, oeste. É tradicional que esse jogo, né,
se lancem primeiro as orações. As orações é de quem o jogo está falando. Em seguida, ela vai lançar as 4 canções, que ficam noroeste, sudeste e etc. Ok. Essas canções dizem uma ação que pode ser desses personagens da oração ou não. Então, basicamente, ele é medido pela oração e pela canção. A oração é de quem e a canção é o que está dizendo sobre essa pessoa. Mas ela não revela necessariamente se a carta de cima está falando, se a canção de cima está falando da oração de cima. É uma questão interpretativa. Uhum. A primeira oração que ela vira, o solitário, diz ela. E essa carta, o solitário, essa oração, ela mostra uma silhueta andando sozinha entre 2 canyons. Ok? A segunda oração é de baixo, ela diz, o rei. E é um homem, tá com uma coroa, e todos os outros em volta dele, só silhuetas também, estão se curvando. O olhar desse cara com a coroa, ele é duro, ele é rígido. A única coisa que se destaca e não é uma silhueta. Os olhos dele parecem estar olhando fixamente em uma direção. A outra carta que ela vira, ela diz, a estudiosa. É uma mulher com diversos livros em uma mesa. Mas ela está procurando alguma coisa numa estante, não é no meio daqueles livros. Tem uma estante atrás dela. Por último, à esquerda, ela diz, é claro, a ladra. E a imagem mostra uma mulher e ela está surrupiando um tesouro. Dá para ver que é uma mulher e o olhar dela virado para a carta indica sagacidade. Ela diz, mas isso talvez não é segredo, não é, minha querida? Eu quero ver o que as canções revelam. E ela vai mostrando para você, a primeira das canções que ela vira é o Vazio da Morte. E a carta, ela mostra um cálice quase vazio. Segurando o cálice, uma mão velha e enrugada. A segunda canção que ela vira é a Dor do Perdido. E a carta revela um homem com um símbolo de um coração partido no meio, assim, né? E a expressão dele é de desespero. A terceira carta é o Grito dos Calados. Tem uma pessoa ajoelhada e ela parece estar tentando gritar. E uma multidão está indiferente aos berros dela. Por fim, tira a última carta, que é a Vontade Falida. E ela revela uma pessoa olhando algo que parece muito distante de uma iluminação. Deu para entender? Deu. Eu consigo fazer alguma associação? Me diz você se você consegue fazer uma associação ou não. Obrigada por não facilitar a minha vida. Eu dou as informações. Ok, olho suas informações. Tem mais alguma coisa? Ela fica olhando aquelas cartas assim, depois de fazer essa leitura, e ela deveria falar alguma coisa agora, então seu destino revela. Ela fica olhando desesperada, procurando alguma coisa. Mas não faz sentido. Afinal de contas, ela aponta para a carta do solitário e depois ela aponta para a carta para a canção da Dor do Perdido. E ela diz assim: este é o mesmo jogo que eu tirei 2 dias atrás para o Mago Rise. Sim, a sensação é a mesma. Inclusive o seu baralho tem a mesma energia que a dele. Será que essas cartas, elas pertenceram à mesma pessoa que entregou para 2 baralhos diferentes para 2 pessoas e uma delas era o Rise? Eu sorrio quando ela diz isso, porque provavelmente foi a Laux que entregou a ele também. Ela levanta a cabeça, agora parecendo muito certa, e olha pra você. Quando ela está olhando pra você, pra te dizer alguma outra informação, os olhos dela reviram, ficam completamente brancos. E ela diz: ela falou uma coisa que você só ouviu uma vez na sua vida até hoje. Quem disse isso exatamente desse mesmo jeito foi a Laux. E isso é uma linguagem perdida, antiga. Você não sabe onde se perdeu, quem falava ela antes, mas você entende. E ela diz exatamente a mesma frase que você já ouviu: todo poder é pouco pra mim. Depois os olhos dela voltam
e ela fica perdida te olhando, como se você estivesse dizendo alguma coisa e ela estivesse esperando você falar. Eu fico desconcertada. Eu vou reunindo o meu baralho de volta, desconcertada mesmo. A senhora... A senhora sabe por onde foi o mago Rise? Você vê que ela baixa a cabeça assim, balança que não e diz: minha querida, se o futuro é de dor, vazio, solidão, fracasso, não há esperança. A velha Panã acha que há apenas morte. E ela fecha a cortina assim e sai. Nem pegou a joia. Eu respiro fundo, pego o meu baralho e volto pro centro da cidade. Pois bem, vou mudar agora. Azeran, o Duque de Kon. Você abre as portas da grande casa de Merula. Ela é um quinto da casa que você tinha em Kon. Tem estátuas como tinha em Kon do rei de Fertaro, o rei Exios, como deve ter. Tem a bandeira de Merula. E você primeiro nota que existem ali pessoas trabalhando, mas elas veem que você acabou de adentrar, elas vão já te reverenciando. Chega como se fosse um senhor da casa, né? E ele diz: senhor, faz uma reverência para você. A senhora Merula o aguarda. Eu aceno com a cabeça. Aí eu tenho uma pergunta antes pra você, orador. Numa hierarquia, assim, onde é que tá a Merula e onde é que tá Kon, assim? Ela não é uma duquesa, ela é alguém que teve um posto concedido por atuar muito bem. Em tese, você seria o superior dela. Se assim você também tivesse autorização para poder chegar na cidade dela e falar: não, é isso que vai ser, acontece, acabou. O seu mandato não vai interromper diretamente no mandato dela, porque ela também teve a confiança do rei. Mas na hierarquia você é mais relevante para o rei do que Merula. Entendi. Eu vou seguindo o mordomo, então. Eu vou olhando em volta. Alguma coisa diferente nessa sala aqui? Não há nada de diferente do que de uma tradicional casa de nobreza. Assim. Tem quadros da família dela, apesar de não serem muitos. Quadros de provavelmente filhos. Tem um quadro do que seria a própria Merula, né? Porque ela tá elevada dos outros quadros, querendo dizer que ela é aquela que neste momento está em evidência, né? Que é a pessoa no posto hierárquico mais elevado daquela casa. Precisa existir em todos os reinados um quadro também do rei. Ele te direcionou para um lugar onde não tinha muita novidade mesmo. Você passou por um salão grande, algumas portas, não dá para ver o que tinha dentro. Pessoas trabalhando nessa casa, inclusive na construção da casa. E este mordomo ele te levou, ele no caminho te perguntou só se ele poderia te oferecer alguma coisa, se você queria beber alguma coisa, estava com fome, porque ele poderia servir para você um jantar. Mas é uma casa que não é tão grande, então ele chega ali, sei lá, cara, não dá nem um minuto peregrinando pela casa e ele chega numa grande porta de madeira. Ele abre e tem uma mesa grande em que está sentada uma pessoa, provavelmente a Merula, segundo o que você viu pelo quadro. Tá, o quadro, ela tá vestida como no quadro? Com armadura ou não? Ela tem uma armadura, ela foi, pelo menos, né, o que indica, uma cavaleira. Então ela tá com uma armadura quase completa, só que segurando o elmo, é a única parte que dá pra ver do rosto dela. Segurando o elmo do lado direito, atrás dela uma grande bandeira. A bandeira de Fertara, os dois machados cruzados sobre uma balança. Que é a mesma bandeira que você deve servir, né? É o mesmo rei que você também se curva. É isso, cara. O quadro dela é bem diferente da vida, do que você tá vendo no real agora. Ela tinha cabelos castanhos claros, né? Ainda parecia muito jovial, uma expressão mais dura, mais rígida. E agora você vê uma pessoa bebendo numa xícara, cabelos já grisalhos, em uma feição, na verdade, de cansaço. Essa é a diferença agora. Então, quando chego próximo à mesa, eu faço uma reverência. Minha senhora. Ela levanta da mesa e aí faz uma reverência também, como se curvando a você. Duque. E ela tem uma voz madura, assim, cansada, como eu disse. Duque Azeran. Parece que ela tá meio de saco cheio, sabe? E aí ela aponta pra cadeira e diz: por gentileza, sente-se, fique à vontade.
o máximo que conseguir neste momento adverso. Vejo que a notícia já chegou aos vossos ouvidos e eu vou me sentando. Ela vai até uma das janelas dela, que vocês estão no térreo, né? Mas ela fica olhando pro campo dela, aquele campo bonito, aquele jardinzão bem cuidado. E ela diz: infelizmente, Duque Azeran, não há nada que agora eu pudesse fazer senão mandar uma equipe de busca para tentar encontrar alguém. Foi o que eu tentei fazer, mas vocês chegaram no meio do tempo. E sim, eu sei que você está acompanhado de outros companheiros, provavelmente seus subordinados, que também sobreviveram. E ela se vira para você e diz: aliás, como você sobreviveu, Duque? Um dos meus companheiros teria dito que era o destino, porque ele se diz um sábio. Foi apenas um infortúnio abandonar a cidade. Tinha que receber uma... Enfim, agradeço. Não guardo esperanças de que alguém mais será encontrado com vida. A explosão foi imensa, senhora Merula. Não sobraram paredes para contar a história. E eu abaixo a cabeça. O que me traz aqui, no entanto, é o peso dessa maldição. Ter ficado fora da cidade colocou sobre os meus ombros uma responsabilidade, mas me fez enxergar que as runas são perigosas, senhora Merula. Nas mãos de ninguém ela poderá trazer benefícios. Elas devem ser destruídas. Devem ser destruídas. E eu serei o seu algoz. Ela vira para você e diz: não creio que esteja sozinho nessa empreitada, Duque. E não digo por conta dos teus subordinados do lado de fora. Eu escutei um homem falar como você uma vez. Um e apenas um. Ele era forte, destemido, poderoso. Alguns tremem de saber que ele está em seu caminho. Talvez você não tenha medo desta criatura, mas Rise também é o algoz das runas. Assim ele se declara. Mas ela vira para você e vai na direção da mesa, coloca as duas mãos na mesa, mas do lado oposto do seu, e a expressão dura dela volta. Eu preciso ser muito sincera, Duque. Muito. Esse tempo é uma coisa valiosa para você. Aqui vai o máximo de sinceridade que eu te devo. Não esperaria nada além disso de você, senhora Merula. Sua fama a precede, senhora. O que aconteceu em Con foi uma calamidade, é fato indiscutível. Mas os poderosos, como seu pai, Duque Adras, não estavam muito preocupados em evitar de fato esta possível guerra. E eu digo isso como quem estava do outro lado dizendo: não façam este acordo de paz com inimigos. Enfim, o que você precisa saber, Duque, é que ninguém está interessado em retaliação, Duque Azeran, porque dissemos para que não houvesse conversa. E ainda assim insistiram em fazê-la por outros interesses. Ponto. Inclusive eu te digo, ninguém, nenhum senhor, nem o rei vai te ceder um exército para que você pense em fazer isso. Nenhum deles está interessado em Con, porque Con não existe mais. Foi isso que disseram. E ela disse olhando na tua cara, diretaço. A cidade está destruída. As pessoas que moravam lá estão mortas. Eu, no entanto, estou aqui. Aí eu me levanto. E eu posso dizer com a mesma firmeza que você me disse que eles não estão preocupados porque Con não existe mais. Que eu farei com que se lembrem. Eu farei com que se lembrem de Con e de toda a dor que eles causaram. Não preciso para isso de um exército. Quem veio pedir exército? Quem veio choramingar exército?
O peso que eu carrego sozinho. Aqueles que estão lá fora não são meus servos. Cada um tem um objetivo. Cada um tem um ideal pelo qual segue o caminho. A gente só tá indo na mesma direção. Eu não preciso de um exército para fazer o que eu vou fazer. Nem que para isso eu tenha que apelar para as energias mais escuras. Nem que para isso eu tenha que mergulhar dentro de mim mesmo e arrancar toda a maldade que tem lá dentro. Ouça as minhas palavras, senhora Merula. A senhora ouvirá falar de Kon. Eu me sento. Eu pego algum copo que tenha na mesa, alguma taça. Se tiver vinho, eu bebo. Ela diz, mas uma coisa que você disse, Duque, e sim, tinha vinho, ela dá uma sinada de cabeça pra você quando você bebe. Me salta aos olhos. Talvez eu acredite em você. Já fui obstinada como você precisa ser. Ela disse até prepotente. Mas você falou dos chamados e isso me associa a Rise. Eu quero que você saiba de uma coisa, uma informação que talvez seja relevante. Existem outros que ainda estão interessados nas runas. E estão interessados em destruí-las, em consumi-las, enfim, outros que têm informações sobre as runas que talvez sejam extremamente interessantes para você. Você tem interesse nisso? Eu tenho interesse em tudo que vá me levar às runas. Quem são? Pois aqui considere então o meu último ato de gentileza para Kon. Aí ela conta para você o que restou de Kon e o que restou da destruição. Ela vai andando até como se fosse uma mesinha que tem, abre uma gaveta e pega um pergaminho enrolado e volta até você e entrega o pergaminho para você. Este é um convite para participar do elevado conselho. Você agora brincou sobre os sábios? De fato, eles são estudiosos de magia e dos seus efeitos, e agora eles estão severamente encantados com as runas e o que elas podem causar. Talvez eles sejam os últimos que vão acreditar no que aconteceu em Kon e vão comprar, de alguma forma, pelo menos com informações, a sua briga. Eu não teria esperanças no rei, porque ele não irá se mover. Mas talvez esses magos... Rise fez parte deste elevado conselho. Este convite foi dado a mim e agora eu repasso a você. Eu não tenho nenhum interesse. E por mais que a minha lealdade tenha conquistado um espaço, eu não quero fazer parte disso. Eu não me considero como eles e eu não sou capaz de fazer magia. Acho que nas suas mãos isso vai fazer mais sentido. Eu abro o pergaminho. E está escrito exatamente o seguinte: aos conselheiros superiores, aceitem meu pedido para que a portadora desta carta possa participar como membro iniciante, aí tem o hífen, ouvinte, hífen, deste prezado e distinto conselho. Creio que haverá muito a acrescentar e aprender, e estimo que em um futuro próximo possa fazer parte deste seleto grupo de sábios, sendo eleita para o cargo de aprendiz. Assinado Salem, a Elevada. Faz um teste para mim de história, de nobreza. Nobreza, no caso, para você é intuição, né? Que você tem faro real, aristocracia. Então você pode jogar... Ou se você quiser arcanismo também, não tem problema nenhum. Pode jogar qualquer um desses testes. Então faça uma boa rolagem. 10. Não é um número muito alto, não é mesmo? Elevado Conselho é um conselho de magos que se formou há muito tempo, não se sabe quanto. Com um teste melhor daria pra saber. E ele contava com 4 magos que são respeitados no mundo inteiro. Tyrus, que é o mestre do Rise, Salem, a Elevada, e Sykes, é o nome do último membro. Mas ele conta com muitos outros membros, né, que fazem parte do conselho em posições menores. Esses são os conselheiros superiores.
Bem, você entendeu que essa carta ela foi destinada a uma mulher, mas eu acredito que você vai conseguir dar um jeito, já que essa carta agora tá em seu comando, né? E ela diz, pra finalizar, eles se reúnem em Fertara em 2 dias. Acho que é melhor você ter pressa. Eu me levanto, aí eu me curvo novamente. Eu olho pra ela. Obrigado por esse último ato. Eu me lembrarei disso no final. Ela se curva a você também e diz: é o último ato de Merula em respeito ao Duque Adras e a Esper, a Duquesa. Boa sorte em seu caminho, Azeran, Duque de Con. E aí ela diz pesarosamente: Duque de lugar nenhum. Ao final daquele período, vocês encontram-se com a Ellie e, bem, deixaremos o resto e o que se seguirá depois disso para nosso próximo encontro. Muito obrigado a quem escuta até agora. Essa é a primeira parte da campanha Redefinindo as Estruturas de Poder. Então, muito obrigado e até a próxima.